A televisão se tornou uma das mídias mais consumidas na contemporaneidade. Ela não atua sozinha, porém, possui grande influência social. Continua sendo uma das fontes mais utilizadas pelos cidadãos para obter lazer e informação. Dentro dos diversos produtos televisuais, existe o telejornalismo. Ele se configura como uma atualização audiovisual dos noticiários radialísticos e da imprensa escrita. O telejornalismo é uma das marcas da TV brasileira, ocupando boa parte da sua programação. O brasileiro acorda com os telejornais, almoça com eles e, antes de dormir, acompanha mais alguns deles. Os âncoras das emissoras passam a fazer parte da rotina dos telespectadores. Muitos âncoras já adquiriram status de celebridade. O seu lugar midiático se expandiu. Pela relevância da TV e dos programas telejornalísticos, não demorariam a ser temas de pesquisa. Apesar do papel que a TV exerce na mídia, seus estudos sofrem uma concentração em aspectos mais gerais. Os produtos televisivos não despertaram o devido interesse ou não possuem metodologias apropriadas. Os produtos televisivos são objetos empíricos e necessitam de um conjunto teórico-metodológico que atenda às suas especificidades. A doutora em Comunicação e Cultura Contemporânea e Tânia Maria Mota Gomes não critica apenas essas questões, como propõe um método de análise e interpretação dos telejornais baseado nos estudos culturais e estudos linguísticos. Para a autora, o jornalismo, a televisão e a recepção televisiva devem ser articulados na pesquisa. O telejornalismo é uma fonte cultural e uma instituição cultural. Como descreve Gomes, abro aspas, o telejornalismo é então a construção social, no sentido de que se desenvolve numa formação econômica, social, cultural particular e cumpre funções fundamentais nessa formação. A concepção de que o jornalismo tem como função institucional tornar a informação publicamente disponível e de que o faz através das várias organizações jornalísticas é uma construção. É da ordem da cultura o jornalismo ter se desenvolvido deste modo em sociedades específicas. Fecho aspas. Há uma compreensão de que o telejornalismo brasileiro seria uma suposta reprodução do jornalismo independente produzido nos Estados Unidos da América. Como uma instituição social, devemos considerar as noções de esfera pública, debate público, vigilância, a democracia na mídia, o quarto poder, autonomia da imprensa, liberdade de expressão e compromisso com o interesse público. O telejornalismo também enfrenta seus próprios desafios, dentre eles as tecnologias digitais e o multiculturalismo. O jornalismo atua em sociedade e utiliza meios de comunicação e tecnologias. No entanto, os consumidores do telejornalismo de hoje são também fontes e produtores de informação. Os jornalistas precisarão estar cada vez mais preparados para lidar com essa realidade. Para a autora, a notícia é um gênero do discurso e o telejornal um gênero midiático. A primeira é configurada pelos meios nos quais é veiculada. Ela tem uma posição, o assunto adequado e o modo de composição formal. A notícia é um dos fios condutores para que o telejornal se efetive na TV. Mas há outros conceitos a serem pensados sobre o telejornalismo. Um deles é a estrutura de sentimentos. Nos produtos televisivos, as palavras possuem significados que sofrem constantes deslocamentos. O jornalismo não pode ser pensado como uma escola. Sua variedade acompanha o número de culturas, sociedades e períodos históricos. Há elementos dominantes, residuais e emergentes na forma cultural. Sobre o gênero televisivo, a autora define, abro aspas, os gêneros são formas reconhecidas socialmente, a partir das quais se classifica um produto midiático. Em geral, os programas individualmente pertencem a um gênero particular, como a ficção seriada ou programa jornalístico. Na TV, e é a partir desse gênero que ele é socialmente reconhecido. No caso da recepção televisiva, por exemplo, os gêneros permitem relacionar as formas televisivas com a elaboração cultural e discursiva do sentido. Fecho aspas. Se o gênero televisivo for compreendido como uma estratégia de comunicabilidade, o receptor
orientará sua interação por meio de expectativas criadas em relação ao gênero televisivo. O modo de endereçamento surgiu das análises fílmicas, baseado na teoria da tela. A noção foi criada para analisar como os programas constroem sua relação com os telespectadores. É algo que está no programa e que age sobre seus espectadores. Eles se posicionam perante o telejornalismo. Quando se produz uma notícia, preocupa-se com a relação sobre o acontecimento e orientação ao receptor. É modo específico de produzir o telejornal. O pesquisador deve estar atento a 4 eixos, a saber, mediador, contexto comunicativo, pacto sobre o papel do jornalismo e organização temática. Olá a todos, eu sou o professor Calil Alves, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Tá gostando do vídeo até aqui? Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe, isso ajuda bastante, fazendo com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Se você gosta de ciências humanas, filosofia, história, cultura, enfim, esse é o canal certo para você. Hoje nós estamos falando sobre o telejornal. É importante salientar a presença dos profissionais do telejornalismo nesse campo de pesquisa. Os âncoras dos telejornais atribuem boa parte de identidade relacionada ao gênero televisivo. A presença constante dessas pessoas em nossos lares gera uma sensação de familiaridade, responsabilidade e fidelidade. Algumas pessoas nem sequer dormem se não assistirem ao telejornal. Esse produto televisual usa recursos próprios para garantir sua legitimidade como meio de comunicação. O som é o primeiro item observado por quem assiste telejornais. As vinhetas são o código de abertura da relação entre os âncoras e seus telespectadores. O apresentador precisa ter postura, boa aparência, linguagem acessível e uma forma narrativa de apresentar as notícias. O monólogo dos âncoras é transmitido como um diálogo. A linguagem escolhida é a fática. A apresentação quase sempre se inicia com bom dia, boa tarde, olá ou boa noite. Esses usos discursivos criam familiaridade com a presença dos âncoras. Esse diálogo, embora ficcional, é repetido todos os dias. Essa relação não se dá apenas na fala, extrapola a linguagem verbal. Como discutem o doutor em Comunicação e Cultura Contemporânea, Valério Cruz Britos, e a jornalista Paloma Ruvi, abro aspas, de um apresentador é esperado não só que saiba falar, mas também que domine a postura diante das câmeras. A questão da boa apresentação é tão fundamental nos telejornais que nas emissoras, as roupas, a maquiagem e o corte de cabelo do âncora não são decididos por ele próprio. Na Rede Globo, por exemplo, há uma equipe formada por 20 profissionais que assessoram toda a central do telejornalismo. Fecho aspas. Um dos recursos mais utilizados no telejornal é o close. Ele aproxima, né, o âncora do seu receptor, gera uma sensação de proximidade. O corpo também é usado para comunicar-se com os telespectadores. A linguagem corporal é relevante no diálogo. Os âncoras usam uma soma de recursos para atribuir credibilidade aos seus discursos. A perda de credibilidade em um âncora é o mesmo que a perda de credibilidade do telejornal. O âncora, ator discursivo condutor do programa televisivo, possui uma função mediadora. O âncora não é o enunciador, não delibera sobre o tom, ele atua por delegação. Eles apenas enunciam o enunciado do telejornal. O condutor não é o mesmo que um mediador. Para que ele cumpra os dois papéis, deve assumir em cena uma caricatura de si próprio como um ator social. Por exemplo, Siqueira Júnior. Siqueira Júnior é uma caricatura, né? Que ele extrapola muito o papel de um âncora de um telejornal. É diferente, por exemplo, de um William Bonner. Não tem nem como comparar a forma de atuação de um e de outro. O processo comunicativo televisual compreende diversas instâncias. A instância institucional e a instância produtora do telejornal estão relacionadas às realidades socioeconômicas e às lógicas de realização. A instituição possui missão e imagem que deseja apresentar ao público. Segundo a doutora em Linguística e Semiótica Elizabeth Bastos Duarte e a comunicadora social Vanessa Curvelo, abro aspas,
A situação comunicativa televisual comporta, para além das ancoragens de tempo, espaço, aspecto e atores, um outro dispositivo sintático-semântico, aqui denominado de tonalização do discurso. Tal dispositivo diz respeito à conferência de um tom ou combinatória tonal ao discurso enunciado, ou seja, de um ponto de vista a partir do qual sua narrativa quer ser reconhecida. Fecho aspas. O tom é dirigido ao meio social, mas é observado pelos indivíduos de modo diferente. O telejornal cria uma proposição engajante, sempre direcionada a um interlocutor virtual. É preciso haver aderência entre o discurso enunciador e a percepção do telespectador. Essa disposição é intencional porque passa por uma seleção. Acertar o tom é se fazer apreciar pelo público. Os tons podem ser combinados para encorpar um programa televisivo. O objetivo de informar nem sempre é oposto ao de divertir. Eles podem ser isolados de modo prioritário. A disposição de um tom está na tensão entre seus polos opositores. Cada gênero televisivo, como expectativa social ou prática de audiência, atualiza sua combinação tonal, como define Duarte Covello, abro aspas. Tentativa de harmonização entre o subgênero do programa, o tema da emissão, o público a que se destina e o tipo de interação que se pretende manter com o telespectador. A decisão sobre o tom oscila entre aspectos ligados à subjetividade e à objetividade dos enunciadores. As possíveis ambiguidades, contradições ou incoerências são resultado desse vai e vem que implica a realização de um produto televisual. Fecho aspas. O telejornal não é um espelho do real, ele é sua conformação. Na distância entre o fato e o sentido, existe a relação entre o explicável e explicativo. Um fato não é um dado da natureza. Ele é produzido por meio da seleção e da narrativa. Algo é alçado à condição de fato. O explicativo surge do poder transformador das coisas e das pessoas. A notícia do telejornal é uma história fragmentada, recortada e difusa. As mídias naturalizam os acontecimentos. Para que os sujeitos possam se apropriar-se das narrativas, ocorre a fabricação de adesões. O jornalismo enquadra o mundo. A partir daí, o acontecimento vira informação. Esse enquadramento surge da expectativa de recepção. As notícias se constituem como acontecimentos para os seus receptores. As demandas geram diferentes tipos de tempos e explicações para os fatos. Como identifica Bruno Souza Leal, abro aspas. A opacidade é elemento fundamental, pois ao mesmo tempo em que as notícias recortam da cena dos acontecimentos uma superfície, elas ocultam aquilo que seu enquadrar não alcança. O que as notícias fazem é tentar dar conta linearmente de toda a dinâmica do acontecimento a partir de seus fragmentos, que são organizados segundo o saber jornalístico. O visível seria o fato, aquilo que chega ao leitor. Mas diante da impossibilidade de se apreender a totalidade do acontecimento, seus outros fragmentos permaneceriam como uma sombra, seu invisível. Fecho aspas. As notícias são espaços de negociação, pois o receptor não é um agente neutro nesse processo. A apropriação da experiência da vida social é mútua. Uma estratégia recorrente nos telejornais é a construção de personagens narrativas, muitas vezes anônimas ou identificadas como papéis sociais em vez de identidades pessoais. Esse processo gera uma identificação coletiva. Como preconiza Leal, abro aspas. O telejornal produz, ou deseja produzir, um nós fictício, que aproxima espectador, apresentadores, repórteres, personagens, fazendo com que uns e outros, unidos por laços de identificação, sejam habitantes de um mundo comum. No território peculiar da realidade televisiva, um dos elementos fundamentais para sua existência e estabilidade é o contato, uma modalidade de interação menos racional e mais sensível e afetiva. Fecho aspas. Após a popularização de novas tecnologias, como as redes sociais, streamings e smartphones, a televisão adquiriu rivais pela audiência. Aos poucos, ela vem se reinventando. No entanto, não é possível ignorar o poder discursivo da TV, principalmente dos telejornais.
Muitas pessoas ainda preferem se informar exclusivamente por eles. Os artigos de referência para esse vídeo foram: A Construção dos Âncoras nos Telejornais Nacionais da Globo, escrito por Valério Cruz Britos e Paloma Rurri, publicado na coletânea Comunicação Plural, organizada por Sérgio Matos, publicado pela editora Edufba em 2007. Telejornais Quem Dá o Tom, escrito por Elizabeth Bastos Duarte e Vanessa Curvelo, publicado na coletânea Televisão e Realidade, organizada por Itânia Maria Mota Gomes, publicada pela Edufba em 2009. Desse mesmo livro, temos o artigo Telejornalismo e Autenticação do Real, Estratégias, Espaços e Acontecimentos, do Bruno Souza Leal. De Tânia Maria Mota Gomes, usei Metodologia de Análise de Telejornalismo, artigo publicado em coletânea organizada por ela própria, intitulada Gênero Televisivo e Modos de Endereçamento no Telejornalismo, publicado pela Edufba em 2011. Para quem acompanhou até o final do vídeo, deixa um like, comente e compartilhe. Deixa aí um comentário se você gosta, né, de assistir televisão, se você deixou de assistir televisão por causa da internet ou streaming, se você acompanha algum telejornal, se você gosta de algum âncora em específico. Então deixa o like aí, comente. Eu estou muito curioso. E até o próximo vídeo.